E aí, você sabe qual é a importância de anunciar alguma coisa? Salve, salve, e aí, Thiago Alves aqui. Você está no canal De Tal Maneira, seja muito bem-vindo a mais um vídeo nosso. Eu quero te convidar hoje a um pensamento diferente, mas antes eu peço que você se inscreva aqui no canal. Se você já for inscrito, eu te agradeço e peço que você continue conosco e indique para mais pessoas. Vamos nessa? Provavelmente você já ouviu aquela frase, a propaganda é a alma do negócio. Mas se eu disser para você que a Bíblia também pensa dessa forma. O Senhor Jesus, certa feita, ele chamou os seus discípulos e disse, olha, ide a todo mundo pregar o evangelho a toda criatura, aquele que crer será salvo. O evangelho, a palavra evangelho vem de evangelium, que quer dizer boas novas, não é? Que quer dizer contar as boas novas. E nós sabemos que a Bíblia Sagrada sempre nos estimula a propagar a palavra de Deus. E eu quero hoje falar de um episódio muito legal, onde Deus usou a vida de um cara para poder alcançar uma outra pessoa. Vamos lá? Abre comigo no Novo Testamento, no livro de Atos, no capítulo 8. Nós vamos ler a partir do verso 27. Eis que um etíope, eunuco alto oficial de Candace, rainha dos etíopes, o qual era superintendente de todo o seu tesouro, que viera adorar em Jerusalém, estava de volta e assentado no seu carro. Vinha lendo o profeta Isaías. Então disse o Espírito a Filipe, aproxima-te desse carro e acompanha-o. Correndo, Filipe ouviu ler o profeta Isaías e perguntou, compreendes o que vens lendo? Ele respondeu, como poderei entender se alguém não me explicar? E convidou Filipe a subir e a sentar-se junto a ele. Calma, eu vou te explicar o que está acontecendo aqui. O Filipe era um dos apóstolos, lembra daquele cara que foi chamado por Jesus para poder pregar o evangelho, aquela coisa toda? Filipe estava em uma determinada cidade fazendo o ID do Senhor, pregando, fazendo a obra, né? Ali discursando para diversas pessoas a respeito de Jesus, e em um belo momento o Espírito de Deus arrebata Filipe e leva ele até um certo caminho, onde ele dá de top com um eunuco. E quem era o eunuco? Um cara de confiança da rainha, que nós lemos aqui, e ele tinha a responsabilidade, entre outras coisas, de cuidar do tesouro e tudo mais. Ele ia diversas vezes até Jerusalém para poder adorar, mas ele não tinha muito conhecimento. Diz a palavra que ele estava lendo o profeta Isaías, né? Naquela época não tinha ainda o que nós conhecemos hoje como o conjunto da Bíblia, os 66 livros. Naquela época eles tinham os profetas separadamente. Ele vinha lendo o profeta Isaías. E ele estava lendo ali uma parte, mas ele não estava entendendo muito bem. Só que o coração dele ardia quando ele lia aquilo, porque ele tinha um certo interesse. E o Senhor Deus, vendo o interesse daquele eunuco, levou Filipe até o seu caminho. E eles deram de top. E o Espírito de Deus disse para Filipe, Filipe, se aproxima daquele cara ali e fala com ele. E o interessante é que Filipe, vendo que ele estava lendo ali, porque ele lia em voz alta, ele fala, ô rapaz, tudo bom? Boa tarde, dá licença, viu? Deixa eu te fazer uma pergunta. O senhor está entendendo o que o senhor está lendo aí? Não. Veja que lindo a simplicidade desse rapaz. Vira pro Filipe e diz, olha cara, eu até estou tentando, mas como é que eu vou entender se não tem ninguém para me explicar? O Senhor Deus preparou essa situação para que Filipe fosse um instrutor ali daquele eunuco. E Filipe se autoconvida para explicar aquela palavra para o eunuco. O eunuco fala, não, beleza, sobe aí no carro, no caso uma carruagem, né, que ele andava ali, sobe aí no carro, vamos trocando uma ideia, você me fala o que está escrito. E diz a palavra que a passagem que ele estava lendo era essa. E foi levado como ovelha ao matadouro e como um cordeiro mudo perante o seu tosqueador, assim ele não abriu a boca. Na sua humilhação lhe negaram justiça. Quem lhe poderá descrever a geração, porque da terra sua vida é tirada? De quem que está falando essa passagem, velho? É do Michael Jackson? É do Justin Bieber. É do Chapolin Colorado? Não! É claro que essa passagem está falando a respeito de Jesus Cristo. Ali, Filipe tem a oportunidade de anunciar a Jesus para aquele eunuco. Ouvindo as palavras de vida eterna que Filipe declara a ele crê e ele se converte numa conversa que ele teve com Filipe. E em determinado momento ali do trecho, do caminho, eles conversaram por bastante tempo, foi uma conversa bem gostosa, que o Senhor Deus deu bastante graça ali para Filipe. Ele explicou muitas coisas a respeito do evangelho para aquele eunuco, ele creu. E eles passaram do lado ali de um lago, de um poção de água, e o eunuco falou, cara, o que me impede de ser batizado agora? Porque eu creio. E Filipe fala, cara, se você crê de todo o seu coração que Jesus Cristo é o Senhor, que Ele morreu por você e que só tem salvação nele, não tem problema nenhum. Você pode ser batizado agora. E, pasme você, na simplicidade do Evangelho, da pregação, de uma conversa entre duas pessoas,
aquele eunuco se converte e ele desce as águas ali e já é batizado. O que eu quero chamar a atenção para você é o preparo de Filipe. No momento certo, ele estava no lugar certo para falar a coisa certa para a pessoa que estava procurando a orientação de Deus. É importante, cara, que todos nós estejamos aptos. No momento em que o Senhor precisar de nós para propagar a sua palavra, nós estejamos na posição. Nunca negue o seu chamado. Nunca negue você como um discípulo, como um servo de Deus. Nunca negue a palavra de Deus a ninguém. Todos os seres humanos da Terra têm o direito de ouvir a palavra de Deus. Se ele vai crer ou se não vai crer, aí é ele com o Senhor, é ele com o seu livre-arbítrio. Mas a sua responsabilidade, a minha responsabilidade, é de propagar o Evangelho de Deus. É interessante dizer também que esse eunuco não era qualquer um. Ele era um cara importante, ele era um cara influente no meio do seu povo. E ele volta para sua terra e ali ele anuncia Jesus também. E assim o Evangelho de Deus chega a toda criatura. Não é só o pastor, o obreiro, o líder que tem a responsabilidade de pregar o Evangelho. Que Deus abençoe sua vida. Eu te agradeço, você que assistiu até aqui. Eu te peço também que você nos ajude a propagar essa palavra. Eu sei que muitos de nós temos dificuldades em compartilhar vídeos. Talvez você tenha um pouco de vergonha de falar de Deus para A ou para B. Tem medo, talvez, das pessoas te julgarem por isso. Seja mandando uma mensagem aí para um amigo seu, ligando para alguém, pega o seu telefone e aí, cara, só queria te ligar para te falar que Jesus te ama. Faça isso. Eu sei que pode parecer um gesto pequeno, mas você pode ter certeza que muitas vezes a distância da salvação para a perdição é apenas uma conversa. Um grande abraço, um beijo no seu coração, fique com Deus. Valeu!